para ninguém sentar mais, né? A casa está repleta, né? Coisa boa. Que a paz de Jesus, que já está neste ambiente, nos mantenha todos tranquilos, serenos, focados no objetivo que trouxe cada um de nós aqui, e que possamos desligar desse mundão lá de fora pelos próximos minutos, agradecidos pela oportunidade de retornar aqui a essa casa, agradecidos sobretudo a Jesus, que permite esse nosso reencontro, e agradecidos aqui aos irmãos da casa que compartilham diariamente as nossas sementes diárias. Semente diária vai fazer agora em fevereiro, vai fazer 5 anos de semeadura ininterrupta. Todo dia uma nova mensagem inédita. Não sei se vocês perceberam, agora à tarde a gente lança uma antiga, uma retrô. Então esse trabalho que a gente começou com tanto carinho e vem continuando. Para quem não sabe, quem não conhece, sementes diárias são pequeninas mensagens de positividade que nós escrevemos por inspiração do nosso mentor e transformamos aquilo em mensagens de WhatsApp, na realidade um link de YouTube, não pesa no celular, com o texto e com a voz. São apenas 30 segundos, no máximo 30 segundos. E a gente manda bem cedinho, entre 5 e 6 horas da manhã, já está disponível no celular. Objetivo: que a pessoa, ao acordar, saiba que existe sempre uma mensagem nova, um tema sempre diferente, para ouvir por 30 segundos, despertar reflexões, e geralmente a gente entra em oração, a nossa oração matinal, que é tão importante. Aqueles que não conhecem e queiram conhecer, é só no final deixar ali uma folha em cima da mesa, colocar o primeiro nome e o celular. A partir de amanhã já está recebendo. Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade. Espíritos da dimensão, da grandiosidade de Eurípides, Bezerra de Menezes, Joana, Emmanuel e tantos outros mais. É importante de vez em quando a gente dar uma repassada na vida deles, que serve de muito exemplo para todos nós. É impressionante que nenhum deles teve passagem fácil, pois é a característica do nosso mundo de provas e expiações. Mas os exemplos de fé, de determinação, de resignação, são exemplos para a gente parar, refletir o quanto a gente pode aprender com eles e ir mudando, não assim num estalar de dedos, que ninguém muda no estalar de dedos, mas mudando de pouquinho em pouquinho a cada dia. Há pouco tempo nós estávamos, alguns meses, fomos convidados para fazer 2 palestras lá em Leopoldina, Minas Gerais, e a presidente da casa, ela nos deu um testemunho interessante. Ela, católica, quase materialista, e uma pessoa muito amiga vivia convidando ela para dar um pulinho lá na casa espírita, para conhecer o ambiente de fraternidade, isso e aquilo, e ela ali, uma colega de trabalho, e ela, nada de... Um belo dia, logo depois de um convite desse, ela encontrou com uma pessoa que ela achou conhecido, e depois ela viu, não, olha, não é possível. Eu, quando pequena, eu via alguns espíritos, depois parei de ver. E agora eu vi Santos Dumont. E o Santos Dumont falou, vai lá, atende o convite da sua amiga que é de coração. Aí ela achou que aquilo ali foi um delírio, um sonho. Mais 2 semanas, outro convite da mesma amiga. E logo depois, Santos Dumont, por que você não vai? Parecia muito com Santos Dumont. Eu resolvi ir. Quando cheguei lá na casa, vi a foto na parede, mas é ali esse Santos Dumont que está me avisando. Não, ele não é Santos Dumont, é Eurípides Barçanufo, era o próprio. A casa estava muito desestruturada na sua administração, e era o forte dela. E
E ela passou a integrar a casa, de pouquinho em pouquinho, foi organizando as coisas, isso e aquilo, e já há alguns anos é a presidente da casa, e com uma fé daquela, com um testemunho desse, né? Tem que ter. Eurípides Barçanufo veio a matéria em 1º de maio de 1880, no interior de Minas, na pequena cidade de Sacramento. Sacramento, que até o nome é bem a calhar, que vem do latim e quer dizer verdade sagrada. Filho, terceiro de 15 filhos de Dona Meca e de seu Mojico, como seus pais eram carinhosamente conhecidos na cidade, Eurípides, ele trouxe uma das características principais, aliás, duas características principais que esses espíritos já mais elevados, e todos eles têm. O primeiro é a intelectualidade, a facilidade de aprender, que na realidade não é aprender, é rever. Porque quanto mais nós aprendemos, mais nos intelectualizamos, quando retornamos à matéria, é só dar uma repassada e a gente está lembrando de tudo. Aí isso explica porque algumas pessoas têm muita facilidade com matemática, outras não. Umas têm muita facilidade com línguas e outras não. Porque já tiveram aquelas experiências, já aprenderam, só estão relembrando. E espíritos desta ordem já são muito intelectualizados. E uma outra característica também muito marcante de todos eles é o senso de responsabilidade. Eurípides, aos 6 anos de idade, seus pais o matricularam numa escola pública para alfabetização. O que foi feito assim. No estalo ele estava sabendo ler e escrever. E uma característica que veio logo à tona era de ele ser um autodidata. Não podia ver nada para ler que ele queria ler. Ele buscava a leitura aos 6 anos de idade. E o senso de responsabilidade fez com que ele pedisse ao pai que deixasse ele estar na loja para ele ajudar de alguma maneira. Como uma criança de 6 anos vai ajudar? O seu Mojico pensou. E ele carregava a bolsa para um cliente, carregava a bolsa para o outro, segurava o cavalo do outro, e assim ele ia recebendo as suas moedas. Moedas que ele depositava na mão da sua mãe, Dona Meca, para ajudar na economia da família. 6 anos de idade. Aos 9 anos, a família resolveu transferi-lo para um colégio recém-inaugurado, o Colégio Miranda, um colégio particular e que reputava ser de excelente nível. E para surpresa de todos, quando ele ingressou no colégio, ele não podia ficar na turma dos meninos de 9 anos, pois o seu grau já era muito mais adiantado. Readaptaram ele e colocaram na turma dos rapazes com mais idade. E logo, algum tempo depois, ele já auxiliava como monitor aos professores, dando aulas de reforço aos colegas em português, em francês e em matemática. Aos 12 anos, Eurípides apresenta também a sua veia artística. Ele ingressa na banda de música da cidade e, junto com algumas outras pessoas, cria um grêmio teatral de Sacramento, onde ele participava da redação das peças e atuando também. Sempre de uma maneira muito precoce, muito autodidata. No meio da adolescência, ele já trabalhava efetivamente na Casa Mojico como guarda-livros, que é como se chamava antigamente o contador, aquele que tem como função o controle de toda a empresa, controle numérico de toda a empresa. Aos 20 anos para 21, o professor Miranda, dono do Colégio Miranda, procura seu Mojico, dizendo: o colégio não tem nada mais a oferecer de aprendizado a Eurípides. É uma mente privilegiada. E é um desperdício mantê-lo em Sacramento. Há de se levá-lo para uma das metrópoles
onde ele poderá cursar um curso superior. Seu Mogico anuiu a ideia e foi falar com Eurípides. Eurípides, ele tinha uma grande preocupação, e era a maior preocupação da vida dele, a saúde de sua mãe. A sua mãe vivia tendo pequenos desmaios, e a medicina nada mostrava o que poderia ser. Como também ele sempre se preocupava com a saúde das pessoas. Então ele gostou da ideia e disse que ia fazer medicina. Vieram para o Rio de Janeiro e conseguiu, o seu Mogi conseguiu matricular na Escola Preparatória de Medicina da Marinha. Retorna a Sacramento para fazer lá as bagagens e tal, e vai se transferir por alguns anos para o Rio de Janeiro. Enquanto Eurípides preparava as suas bagagens para a sua mudança, Dona Meca teve um severo desmaio, diferente de todos os outros, por bastante tempo. E aquilo mexeu muito com Eurípides, e ele resolveu não mais vir para o Rio de Janeiro. Não poderia abandonar a sua mãe, queria estar perto dela. De certo, a espiritualidade maior, movendo lá os seus dedinhos para que ele não saísse de onde estava a missão dele, em Sacramento. E então Eurípides, com aquela sua característica de autodidata e com um dinamismo impressionante, o dia parecia que tinha muito mais de 24 horas, porque ele assumia diversas atividades ao mesmo tempo. Criou em Sacramento um colégio, Liceu Sacramentano, pois muitos que queriam estudar no Colégio Miranda não tinham condições de estudar no colégio caro. E no Liceu Sacramentano, Eurípides, além de ser o criador, ele também dava aulas, junto com outros professores. No Colégio Miranda, Eurípides, sim, era um colégio particular, aqueles que podiam pagar, pagavam. E aqueles que não podiam pagar, tinham as aulas juntos com eles, da mesma maneira, exatamente como Allan Kardec, como Hippolyte Léon Delisle Rivaio fez lá, e Eurípides não tinha sequer acesso a saber quem seria Allan Kardec. E o método de ensino que Eurípides colocou no seu colégio, o método de Pestalozzi, o mesmo que Kardec, que foi discípulo de Pestalozzi, empregava nele. Muito bem. Além desse do colégio, Eurípides criou a Gazeta Sacramentana, o jornal da cidade, onde ele foi fundador e ele estava sempre participando também como redator. Era um daqueles que escrevia para o jornal sacramentano. Durante o dia, trabalhava também, como dissemos há pouco, na Casa Mogico, como guarda-livros, de onde ele tirava os seus proventos, que eram destinados quase à totalidade ao benefício dos necessitados. Um católico fervoroso, Eurípides, ele prestava serviço voluntário também à Irmandade São Vicente de Paulo, como um secretário administrativo, auxiliando os irmãos ali na administração daquela Irmandade. Em certo momento, criou também uma farmácia filantrópica, chegaremos aos detalhes mais adiante, onde ele era ali a pessoa responsável, até que fora convidado a ingressar na política. E foi eleito vereador com facilidade para um período de 4 anos, onde ele, com todo o seu dinamismo, fez valer todos esses 4 anos, conseguindo inclusive fez o projeto e conseguiu implantar a primeira usina de energia elétrica, a usina de Cajuru, em Sacramento. Levou a energia elétrica para Sacramento, que até então não tinha. E já que tem energia elétrica agora, vamos botar o bonde elétrico. Coisa que muitas cidades maiores em Minas
ainda não possuíam. Tamanho era o conceito de ética e moral de Eurípides de Barçanufo, que em determinado momento, uma manobra política aumentou o mandato dos vereadores de 4 para 6 anos. E Eurípides não concordou, pois ele havia recebido uma procuração do povo para 4 anos. Não poderia ser uma manobra que o colocaria por mais 2 anos, e assim ele saiu da política. Eurípides, como falamos, um homem de berço católico, tanto sua mãe, seu pai e a sua família, uma família católica, ele dedicado ali à Irmandade São Vicente de Paulo. Devido a este relacionamento, foi muito fácil ele conquistar a simpatia, a admiração e a confiança dos irmãos da Irmandade São Vicente de Paulo. Até que um dia, um dos padres, Padre Antônio Teodoro Maia, o presenteou em segredo com um exemplar da Bíblia, a Bíblia Sagrada. Por que em segredo? Porque àquela época era proibido a qualquer pessoa que não fosse ordenada da igreja ler a Bíblia. Somente os membros da igreja, as madres, os irmãos, os padres, tinham acesso. Mas era tamanha a admiração que o padre Teodoro Maia tinha por Eurípides que o presenteou e que ele guardasse o segredo. E Eurípides era um ávido por saber. Leitura era com ele mesmo, ele não lia os livros, ele estudava os livros. A diferença é que quem estuda vai lendo, peraí, deixa eu lá atrás novamente ver isso. Eu vi isso lá atrás. Não perde o fio da meada. E Eurípides devorou a Bíblia Sagrada. E o ponto de toda a Bíblia que mais marcou para ele foi o Sermão da Montanha, onde Jesus apresenta as bem-aventuranças. Ele ficou impressionado como em tão poucas linhas havia algo de tão profundo, que chegou ao ponto de lhe gerar muitas dúvidas. Aliás, existiam muitas dúvidas no que a igreja apresentava que ele não conseguia encaixar. Nesse momento temporal, o seu Mojico abre uma filial da Casa Mojico. A Casa Mojico é uma casa de utilidades diversas, muito comum nas cidades do interior antigamente. Aquela casa que tem de tudo. E abre uma filial da Casa Mojico a 18 quilômetros de distância, num lugarejo de 18 quilômetros de distância de Sacramento. E Eurípides passou a ter quase que uma obrigação de diariamente ir à filial, justamente por conta do seu trabalho, de controle. A 14 quilômetros de Sacramento, havia uma comunidade rural, um lugarejo chamado Fazenda Santa Maria. E é onde ele parava, o animal descansar, tapeava, proseava um pouco com um, com o outro, e ali ele, todo dia, tinha aquele bater de ponto. Coincidentemente, ou não, a gente costuma dizer que coincidência não existe, havia um tio muito querido, tio Mariano, também conhecido como senhor Mariano, que morava na região de Uberlândia e que tinha se mudado para ali justamente a trabalho. Tio Mariano, ele, ao contrário da família, que era muito católica, ele era um materialista de carteirinha. No entanto, quando ele chega à Fazenda Santa Maria, começa a testemunhar fenômenos de efeito físico. Eram janelas que se abriam no meio da noite, janelas trancadas por dentro e que se abriam sozinhas no meio da noite. Chuva de pedras nos telhados, e quando chegava de manhã não tinha uma pedra. Objetos que sumiam daqui e apareciam acolá. E ele foi ficando encafifado com aquilo. Lembrou de um amigo lá de próximo a Uberlândia, Frederico Peiró, que era
um médium espírita, estudioso, e chamou por ele. Olha o materialismo balançando aí. Chamou por ele que fosse lá visitar para ver se ele explicava o que era aquilo. E Peró foi lá e testemunhou os fenômenos e disse, está claro, aqui nessa pequena comunidade existem muitos médiuns, uma concentração grande de médiuns de efeito físico. O que é médium de efeito físico? O espírito, ele não tem condição sozinho de fazer esse toque-toque. Ele não tem condição sozinho de pegar esse copo e movê-lo ou jogar uma pedra. Ele precisa que ali próximo existam médiuns de efeito físico, ou seja, são médiuns que liberam a sua energia, disponibilizando ao espírito que pega aquilo ali, manipule aquilo e produza o efeito físico. Então Peró chegou a essa conclusão. A concentração de médiuns ali era muito grande e que sugeriu a ele que ele deveria criar ali um centro de estudo para desenvolvimento desses médiuns e que traria ao mesmo tempo o cristianismo primitivo, o cristianismo redivivo. A conversão de senhor Mariano, de tio Mariano, foi inevitável. E logo depois, no dia 28 de agosto de 1900, ele criou o Centro Espírita Fé e Amor. Aquilo soou como uma bomba na família de Eurípides Barçanufo. Como o tio Mariano, ele agora é adepto daquela religião do diabo. Quer dizer, enquanto ele era materialista, tudo bem. Mas agora é espírita. O espiritismo, no início, a perseguição era muito grande. Era muito forte. Casas espíritas eram literalmente apedrejadas. Este hábito que nós temos de ter esse livro de presença, ele não foi desenvolvido pura e simplesmente, ele foi uma imposição à época, uma imposição do governo, da polícia, para que você vai frequentar, tem que assinar o livro, para que eles soubessem quem era quem estava frequentando ou não. Porque se amanhã depois tiver que fazer alguma coisa, eu não sei qual é a relação. Olha o ponto de preconceito que havia ao espiritismo. E aquilo passou a ser o segundo maior problema da vida de Eurípides Barçanufo. O primeiro era a saúde da mãe. O segundo, ele tinha que, de alguma maneira, abrir os olhos de tio Mariano para que ele saísse daquela seita diabólica. E então, um belo dia, tio Mariano avisou que dormiria na casa de Eurípides, na casa de Dona Meca. Se poderia passar a noite lá. Teria um compromisso tarde em Sacramento e para não voltar na madrugada, aqueles 14 quilômetros, muito bem. Quando Eurípides soube disso, é a minha oportunidade. Pediu à mãe que preparasse a cama de Eurípides no quarto dele. Assim eu terei horas de portas trancadas com ele, para poder convencê-lo. E assim ele fez. Quando os dois se recolheram ao quarto, ele começou a arguir e argumentar com tudo que ele conhecia do catolicismo, o tio Mariano. O tio Mariano chegou um momento, depois de longos minutos, e pediu a Eurípides: tá bom, para. Eu não tenho a mínima condição de sustentar um debate contigo, meu sobrinho. Um homem tão inteligente, tão letrado, e eu uma pessoa tão rude. Eu não tenho como ter argumentações. Tá bom, agora receba um presente meu. Era um livro que Mariano estava lendo, ele tinha levado com ele, e presenteou Eurípides com aquele livro de título Depois da Morte, de autoria de Leon Denis. Leon Denis foi o grande apóstolo do Espiritismo após a desencarnação de Allan Kardec, e foi um dos apóstolos que deu continuidade à divulgação do Espiritismo. Eurípides, ávido por leitura,
Se fosse no dia de hoje, lia até bula de remédio. Ele pegou o livro, leu a primeira página e na primeira página ele sentou-se à mesinha do quarto, puxou a luz para perto e começou a ler, a estudar. Mariano deitou a cama e dormiu. De manhã cedo, quando Mariano desperta, Eurípides continuava no mesmo local, estudando aquele livro. Mariano se levanta, se despede, que ia para Santa Maria, mas deixa um convite. Eurípides, vá lá ao Fé e Amor para experimentar, conhecer como é feito, assistir uma reunião mediúnica. Eurípides, convite feito, deixou quieto. Quando chegou na Sexta-feira Santa de 1904, Eurípides resolveu ir e convidou um amigo para que fosse com ele, mas não avisou a ninguém. Vou em segredo, chegar lá, fazer uma surpresa. E foram para chegar, programaram para chegar na hora da reunião. No entanto, as surpresas foram para ele, na realidade, 3 surpresas. A primeira surpresa foi quando ele chegou e as atividades do centro estavam por começar. Ele percebeu a grande quantidade de pessoas, a casa estava lotada. A comunidade era pequena, ou seja, boa parte da comunidade já tinha se convertido ao espiritismo. Ele entrou. A segunda surpresa foi que, com a casa lotada, lá, diante da mesa, na primeira fila, existiam 2 cadeiras vazias, reservadas para Eurípides e o seu amigo. Eles sabiam que Eurípides estava vindo. Os espíritos avisaram. Eurípides, senta-se. A reunião mediúnica naquela época era uma reunião pública. Imagine aqui a mesa, os médiuns sentados à mesa, e aqui acontecia na frente de todos. Estando para começar, tio Mariano, como nós fazemos aqui, tio Mariano fez a prece inicial. Ele fez uma prece calorosa, carinhosa, respeitosa, amorosa a Jesus. Aquilo já mexe com Eurípides, como uma seita do diabo trata Jesus com tanto amor. Logo em seguida começam as passividades. Ele conhecia todas aquelas pessoas. Eram pessoas, na grande maioria, pessoas simples, pessoas rudes, de pouca escolaridade, que quando davam a passividade e pela psicofonia começavam a falar, falavam sobre os diversos assuntos com eloquência, com conteúdo. Aquilo foi balançando Eurípides. E ele, em pensamento, faz um desafio. Se são verdadeiramente os espíritos que estão falando por essas pessoas, eu gostaria que o próprio João Evangelista viesse aqui para tirar as minhas dúvidas sobre o Sermão da Montanha. Por que João? Porque o Sermão da Montanha está no Evangelho de João. Mas se for que ele fale através de Aristides, que era das pessoas que estava à mesa. Escolheu Aristides porque Aristides era um analfabeto por completo. Não sabia fazer a letra O, que dirá falar. Poucos minutos depois, Aristides dá passividade. Levanta-se e por longos minutos relata, tintim por tintim, com profundidade, as bem-aventuranças. E ao final, ao se despedir, se despede como João Evangelista. Não houve hipótese, a conversão de Eurípides foi imediata. Imediata. Logo no dia seguinte, tio Mariano o chama para uma nova reunião.
E ali naquela reunião mediúnica, mais fechada, da passividade através de tio Mariano, Bezerra de Menezes, que recebe calorosamente Eurípides Barçanufo e apresenta a ele, será apresentado em seguida, aquele que é o seu guia espiritual. A passividade passa para São Vicente de Paulo, que se apresenta como guia espiritual de Eurípides naquela reencarnação. E para que não houvessem dúvidas, São Vicente relata diversas passagens ocorridas com Eurípides, como criança, como jovem, como adolescente, como adulto, passagens importantes que só Eurípides sabia, tirando toda a dúvida. Ali mesmo, Vicente de Paulo anuncia a ele a sua missão de compromisso com a verdade, com a doutrina espírita, com a fraternidade. Mas prepare-se, pois sacramento fechará todas as portas a você. Já no dia seguinte, Eurípides vai à Irmandade Vicente de Paulo e comunica o seu afastamento, pois a partir de agora não mais sou católico, eu sou espírita. E saiu da Irmandade. Ele não teria como ficar ali numa condição dúbia. E passou a frequentar quase que diariamente, durante 3 meses, as reuniões lá no Centro Espírita Fé e Amor, com o senhor Mariano, desabrochando a sua mediunidade. E para a surpresa de tio Mariano, Eurípides desabrochou todos os tipos de mediunidades relacionadas nas obras de Kardec. Todos os tipos. É o que se pode dizer um médium por completo. Tendo uma característica muito forte na mediunidade da cura, na mediunidade do desdobramento, que é a capacidade que o espírito tem, tá? E de em espírito visitar outras regiões, outras situações e retornar com toda aquela memória. Exemplo, participar, presenciar ou testemunhar uma reunião importante que esteja acontecendo no outro país e volta com todas as informações e que dias depois estão nos jornais. Isso acontecia com Eurípides. E a mediunidade da bicorporeidade. Essa é uma das mais raras, se não for a mais rara das mediunidades, que é a capacidade que o médium tem de... ele entra num estado de letargia, como se estivesse morto, o batimento cardíaco vem bem pouco, não há como se acordar, e o espírito vai, aonde quer que for, levando boa parte do perispírito, e assim conseguindo materializar-se em outro local, onde todas as pessoas, e não só os médios, todas as pessoas conseguem vê-lo e, se for tocar, conseguem sentir. Para quem se interessar por este tipo de estudo, Livro dos Espíritos, capítulo 7. Tá? Lá explica bem como funciona e conta alguns casos. Os casos de Santo Antônio de Pádua são fantásticos. Fantásticos. Como ele saiu de Pádua, na Itália, avisado de que o seu pai estava sendo julgado e seria condenado à morte por um crime que não cometeu, e ele se debruça sobre o púlpito, se materializa lá no julgamento, na antessala, adentra e faz toda a defesa, porque o espírito da vítima relatou tudo para ele. E ele teve riqueza de detalhes, pedindo que fosse prorrogada a condenação e que a polícia levantasse aquelas informações. Levantaram e acharam o verdadeiro criminoso. 2 meses depois a notícia chegou em Pádua. Então Eurípides tinha esse tipo também de mediunidade. À medida que Eurípides foi desabrochando, começaram os trabalhos
em prol dos necessitados. Certa noite, eles tinham acabado de sair do centro e Eurípides chega para o tio Mariano e fala: tio, quem é Carlos, um homem que está doente? Carlos é um homem jovem que está com lepra e por isso ele vive em isolamento do outro lado dessa mata, lá sozinho. Precisamos ir socorrê-lo. Ele está muito mal. Então vamos amanhã. Amanhã cedo nós vamos. Falar: não, será tarde. Precisamos ir agora. Mas Eurípides, essa floresta, essa mata é perigosa. Existem animais, existem feras. Tio Mariano, estamos a serviço de Deus, não há o que temer. Prepararam lá as coisas necessárias, água, comida, o que fosse, e partiram para lá. E lá encontraram Carlos caído ao chão. Estava há 3 dias sem comer, sem beber, ardendo em febre. E ali foram socorrer, hidratar, alimentar. Na manhã seguinte, Carlos estava bem melhor. E na hora de se despedirem, Eurípides dá um beijo em Carlos. Um beijo com todo o seu amor e com toda a sua energia, curando Carlos, inclusive, da lepra. Ficou conhecido como a primeira grande cura de Eurípides. A segunda grande cura de Eurípides foi quando ele se aproxima de sua mãe, e a sua mãe estava naquele estado de inteiro desmaio, e vê a entidade obsessora ao lado da mãe. Na realidade, os desmaios eram em consequência de um trabalho de um obsessor. E Eurípides, ao vê-lo, imediatamente, junto com o tio Mariano, faz o trabalho junto de esclarecimento, junto àquele obsessor, para que ele cessasse com aquilo. Não só pela mãe, mas em benefício do próprio obsessor que está em erro. E a mãe nunca mais teve um desmaio. E assim começou a vida de Eurípides. Ele lá no Colégio Sacramento, ele além do método de ensino semelhante ao de Pestalozzi, ele implantou a matéria em Espiritismo. Colocou a matéria em Espiritismo, mas se fez valer os avisos, o aviso de São Vicente de Paulo, de que o sacramento fecharia as portas a ele. Alguns pais foram exigir que ele tirasse a matéria, senão tirariam os alunos. Ele não tirou, o compromisso dele era com a verdade. E assim, não só alguns alunos foram saindo, como alguns professores saíram, e muitos dos amigos foram lhe dando as costas. Mas Eurípides continuava ali no seu trabalho, continuava dando as suas aulas, continuava voltado ao trabalho de assistência. Bezerra de Menezes, após Eurípides criar o Centro Espírita Esperança e Caridade, Bezerra de Menezes dá a sugestão de que ele criasse uma farmácia filantrópica, nada se cobrava. As fórmulas eram passadas pelo próprio Bezerra de Menezes. Eurípides, com as suas economias e mais algumas outras pessoas, mandavam vir das cidades grandes o material necessário, a matéria-prima necessária, e eles ali preparavam os medicamentos. As receitas, os receituários eram passados mediunicamente por Bezerra de Menezes, que sabia exatamente o que cada pessoa precisava. E aquilo foi um crescente. Por muitas vezes, Eurípides era avisado de pessoas que estavam distantes na zona rural, que estavam doentes, não tinham como vir à cidade. Ele ia lá. E chegava lá já com o medicamento para aquela doença. A consulta já tinha sido feita antes, por Bezerra de Menezes. Ele já chegava, passou também a ser um dos parteiros da cidade de Sacramento. De vez em quando era chamado para fazer um parto. E tudo que ele vivenciava, ele relatava aos seus alunos.
como aquilo que falamos há pouco, do desdobramento, ele em desdobramento presenciou a assinatura de um tratado que seria importante passo para o fim da Primeira Guerra Mundial, e semanas depois, quando a notícia chegou, os alunos já tinham aquele testemunho a dar. Certa feita, Eurípides estava dando aula e os espíritos passaram a ele a informação de que na zona rural, bem distante, uma mulher estava em trabalho de parto. A criança estava atravessada. Risco de vida para ambos. No entanto, aquela mulher, quando viu que a coisa estava feia, pediu ao esposo: vá lá, traga o professor Eurípides, ele vai me ajudar. Aquele homem pegou o cavalo e partiu a galope para Sacramento, pelo único caminho que tinha, a única trilha que tinha. Mas não daria tempo, e a espiritualidade avisa Eurípides. Eurípides se debruça sobre a mesa, os alunos já conheciam a coisa, ficavam em silêncio, e ele se materializa do lado de fora daquela casinha e adentra a porta. Graças a Deus, professor Eurípides, nos ajude. Ele fez o parto, era um menino, passou as recomendações, saiu da casinha e desmaterializou-se, despertando lá na sala de aula. Aí comunicou aos alunos: estive fora fazendo um parto em tal local assim, 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 nasceu um lindo menino e o pai está chegando aí a cavalo e nós vamos recebê-lo com alegria e vamos parabenizá-lo pelo menino. O pai entrou nervoso na sala: professor, venha, minha mulher está com dificuldade, o senhor precisa fazer o parto. Calma, meu irmão, eu já estive lá. A criança já nasceu, um lindo menino, parabéns. E a garotada: parabéns. Então, é ruim de acreditar, né? Pegou ele pelo braço: o senhor vai comigo agora. Tá bom, então nós vamos lá. Eurípides subiu no seu cavalo e acompanhou aquele pai desesperado. E quando chegou lá, que adentraram a casa, a mãe com a criança nos braços falando: professor Eurípides, não precisava ter voltado, nós estamos bem. Contra fatos não há argumento. E essas coisas foram acontecendo cada vez mais. A fama de Eurípides rompeu muitas fronteiras além de Sacramento. Cartas e cartas de vários locais do Brasil chegavam pedindo as receitas e eles respondiam a todos. Eles que digo, Eurípides e Bezerra de Menezes, mandavam as receitas de volta pelo correio a tantas e tantas pessoas. No entanto, desde 1904 a 1907, a evasão do colégio foi muito grande, as dificuldades foram muito grandes, as atividades dele eram filantrópicas, não se cobrava absolutamente nada, e a crise apertou muito. Ele chegou um momento que ele viu que os números não batiam mais. Precisaria fechar o Liceu Sacramentano. E naquele momento de tristeza, quando ele toma essa decisão, surge diante dele um ser de luz, de uma luz tão intensa que ele, um médium sensível e já experiente, não se viu capaz de receber diante de ti um espírito daquela ordem, que ele não sabia nem quem era, mas era uma luz que ele nunca tinha visto. Então ele preferiu achar que ele estava sendo enganado por algum espírito, de modo a influenciá-lo. Quando esse espírito de altíssimo nível percebeu que Eurípides estava achando isso, na sua humildade, que ele não seria digno de receber a visita de um espírito desse, o espírito o adormece. Ele fica apagado, o espírito lança mão da mão de Eurípides com a pena e escreve um bilhete. O bilhete dizia o seguinte:
não feche o colégio. Mude imediatamente o nome do colégio, que remete às antigas vaidades terrestres. Liceu Sacramentano. Liceu remetia lá à Grécia Antiga, o primeiro colégio lá dos filósofos. Substitua pelo nome Colégio Allan Kardec. Institua um curso do Evangelho de Meu Filho. E depois crie também um curso de astronomia. A partir de hoje, o colégio estará protegido pelo meu manto de amor. Assinado Maria, a serva de Deus. E desperta Eurípides. Ele, com a pena às mãos, lê aquele bilhete e imediatamente toma as providências, tira a placa de colégio, de liceu, manda fazer a nova placa, Colégio Allan Kardec, anuncia que a partir de agora, todas as quartas-feiras, como ela inclusive colocou as quartas-feiras, a partir de agora, todas as quartas-feiras, o curso do Evangelho de Jesus. E posteriormente ele acabou fazendo também o de astronomia. Curiosamente, dentre as pessoas que se interessaram pelo curso, muitos daqueles médiuns lá de Santa Maria se matricularam, especificamente no curso. Enfrentavam, numa manhã de quarta-feira, 14 quilômetros para que estivessem ali. Certamente todos eles devidamente intuídos pela espiritualidade maior. Eram médiuns de efeito físico. E quando Eurípides de Barçanufo começava a cada aula de quarta-feira, ele começava com uma prece fervorosa, respeitosa, amorosa a Jesus. E aqueles médiuns de efeito físico ali concentrados davam material suficiente para que a espiritualidade maior produzisse o fenômeno de que a voz de Eurípides era ouvida em todas as casas de Sacramento, como se fossem caixinhas com transmissão Wi-Fi hoje, que é tudo fácil. Não tinha nada disso. E as pessoas ouviam a prece de Eurípides, uma prece amorosa, respeitosa a Jesus, e assim mudando a ideia de que o Espiritismo era uma seita diabólica. Os amigos começaram a retornar, os alunos começaram a retornar, os professores começaram a retornar. Fim da crise. E Eurípides se dedicando cada vez mais ao trabalho assistencial aos necessitados. Chegamos ao ano de 1918. A gripe espanhola dizimava milhões de pessoas no mundo. E chegou também aqui no Brasil, chegou também em Sacramento. E cada vez mais Eurípides trabalhando. Era o dia 25 de abril de 1918. Eurípides, em desdobramento, é levado a uma esfera superior e encontra com Vicente de Paulo. E Vicente de Paulo anuncia a ele que a missão dele estava por acabar. Fez só o comunicado. Eurípides, nada mudou na sua rotina, pois existiam muitos necessitados. Continuou trabalhando com o mesmo afinco. No final de outubro daquele ano, Eurípides, que curou muitas pessoas com as suas medicações e com toda a sua energia, todos os seus fluidos, curou muitas pessoas da gripe espanhola. No final de outubro, ele mesmo contrai a gripe espanhola. E no dia 1º de novembro, desencarna. Os remédios nada fizeram de efeito, porque a data já estava programada de retorno à pátria espiritual. E é recebido na pátria espiritual por Bezerra de Menezes, Vicente de Paulo e Santo Agostinho. Gente, inveja é feio, mas é inveja, não dá? Já pensou a gente quando retornar assim, um trio desse recebendo a gente? Mas que coisa bonita, que coisa maravilhosa.
vamos ter mérito, né? Muito mérito para isso. 42 anos depois, no ano de 1960, o espírito Hilário Silva, através das mãos maravilhosas de Chico Xavier, escreveu o livro A Verdade Escreve. E um dos capítulos desse livro, dedicado a Eurípides Bassanufo, Hilário Silva faz uma revelação que Eurípides nunca contou a ninguém. Só foi revelado 42 anos depois através de Hilário Silva. Em certo momento, Eurípides, ele estava dormindo, entra em desdobramento. E em desdobramento, o seu espírito começa a subir, 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 a esferas que ele nunca tinha ido. Ele chegou a ter medo e querer retornar. Mas era como braços intangíveis o levassem. Ele não tinha condições de retornar por vontade própria. Até que para numa grande planície verdejante. Ele ali sozinho. E a certa distância lá estava um homem de costas. Eurípides sentia paz e foi na direção daquele homem, sendo que em determinada proximidade a ele não conseguia mais andar. É como se houvesse ali um bloqueio, uma barreira, e aquele homem se vira de frente para Eurípides, e Eurípides estava diante de Jesus. A emoção foi tamanha que ele começa a chorar grossas lágrimas, não consegue emitir um som, e quando ele consegue se reequilibrar com tantas lágrimas, e ele levanta o olhar de volta a Jesus, corria uma lágrima dos olhos de Jesus. E ele diz: Senhor, por que choras? E Jesus ficou ali brandamente calado, não disse nada. Eurípides, na dúvida que se Jesus havia escutado a sua pergunta, volta a falar: Senhor, por um acaso choras pelos incrédulos? Aí Jesus responde: não, Eurípides. Os incrédulos o são por ignorância e merecem todo o nosso amor. Eu choro por aqueles que conhecem o Evangelho e não os vivencia. Naquele momento, Eurípides, a ficha caiu. Total. Do quanto ele conhecia do Evangelho e que não estava ainda vivenciando em plenitude. Ele imediatamente, como que sugado, ele retorna e desperta. E a partir daquele dia, Eurípides nunca mais parou de trabalhar um minuto sequer em prol da humanidade, em prol dos necessitados, em prol da divulgação da doutrina de amor. E nós? E nós que há 20 séculos temos tido o contato com o Evangelho de Jesus. E nós que nesta reencarnação tivemos a graça de encontrar esta doutrina tão clara, sem dogmas, com tanta clareza nas explicações, onde nós temos acesso a estudar a lei de amor de Jesus, que é tão simples, mas que ainda temos tanta dificuldade de vivenciá-las em plenitude, porque ainda temos dentro de nós os resquícios do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da ganância, da inveja, da intolerância, da impaciência, a serem combatidos por toda a família: amor, caridade, perdão, tolerância, paciência, amabilidade, indulgência, perdão. Que possamos nós receber esse exemplo de Eurípides Bassanufo, de Bezerra de Menezes, de Joana de Ângeles e
de tantos outros mais, e que isso fique em nossas reflexões, para que possamos conscientemente ter um esforço a cada dia de dar um passinho a mais no vivenciar o Evangelho de Jesus. E assim, agradecemos, Senhor, por mais esses momentos de paz, em que te sentimos aqui em vibrações fraternais. Venha, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos na dor, suplicamos o vosso amor. Quando a dor bater a porta, sejamos gratos a Deus, pois Ele sempre, sempre abençoa os filhos seus. Quanta luz deste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Senhor Jesus, ainda somos tão crianças necessitadas de luz, suplicamos um celestial amparo para nos livrar do mal. Tu, Jesus, que lançaste ao mundo um novo sentimento, um novo amor, aquele apregoado aos pescadores por teus lábios tão divinos, ó Rabi da Galileia, o amor que expulsa a multidão dos pecados. Contigo, Mestre, não haverá mais dor, não haverá mais guerras, somente a luz descendo à terra. Ensina-nos, Senhor, a transformar espinhos em flores perfumadas, que ao som da confiança enfeite os nossos caminhos. Vem guiar os peregrinos nos mistérios do destino, afastando a escuridão. Vem, ó meigo Nazareno, vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Os teus passos pela areia do mundo o vento não leva, o mar não desfaz. Com teus ensinamentos, Mestre, tudo se torna mais belo. É a chuva caindo, é o campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia da criança ao velho. O Senhor nos convida a ninguém julgar, porque nesta vida qualquer um pode errar. Ó Mestre, fazei com que eu busque mais consolar que ser consolado, pois fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. O Senhor nos ensinou a caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Nosso grande tesouro é a água viva, é o pão que sacia, é este amor que vem de ti, ó Jesus. Abriremos sempre os nossos corações, vencendo as nossas indecisões, buscando teu amor, Senhor, que pelas estradas da vida nos conduz ao bem, na alegria ou na dor. Que seja o amor a nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, que o Senhor seja a luz em nosso vogar, que o risco não nos impeça de tentar ganhar o mar com um instrumento que se chama amor. Abençoe, Senhor, a nossa união como bons amigos, como bons cristãos, e assim lembrarmos sempre que no reino da paz e da luz, à espera por nós, tu estás, ó Jesus, e que por todo o universo infinito, conosco, Deus está. Obrigado, Deus, pelo vosso amor e pela nossa existência. Obrigado, Maria, pelo vosso amor e pela vossa assistência. Obrigado, Jesus, pelo vosso amor, ensinamentos e benevolência. E obrigado a todos pela atenção e paciência. Fiquemos em paz.